Seja bem-vindo a mais um vídeo, só que dessa vez eu serei a Guia Tali, a sua guia de turismo que irei conduzir por cidades específicas do Rio de Janeiro. Se você está cansado de ouvir sobre Arco dos Teles, Paquetá, as mesmas histórias assombradas, hoje eu quero te convidar a conhecer a minha cidade e alguns bairros em volta. Se você estiver curioso, fica até o final desse vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. E bora pro vídeo! A cidade que eu quero começar no nosso tour de hoje é a cidade de Miguel Pereira. Uma cidade, aquela do melhor clima do mundo. Logo que tu entra assim, tem uma placa. A cidade, bem-vindo à cidade do oxigênio. Por que será, né? Ela tem uma preservação muito forte, né, por ela estar bem ali no coração da Serra de Tinguá. Para quem não sabe, é uma... Depois eu conto. Então a cidade, ela só tem 66 anos e o nome foi dado ao Dr. Miguel Pereira, que ele estudou lá na Universidade de Vassouras, né? Que tudo era Vassouras, depois a coisa mudou e a cidade recebeu uma homenagem em nome desse médico, né? Miguel Pereira também faz limite com Juiz de Fora, para quem não conhece, é uma cidade de Minas. Então, houve uma mistura de povos muito interessante, porque a gastronomia de lá é uma mistura meio carioca, é uma mistura meio mineira. E tu imagina só, eu sou muito suspeita em dizer, mas a comida do Rio é muito gostosa, é bem temperada. E a mineira dá aquele toque, né, de interior, uma coisa mais pesada assim na questão do tempero, é uma coisa mais, né, diferente. E Miguel Pereira também tem um dos melhores cafés, visto que na época colonial ela fazia muita exportação de café, né? Por isso que é chamada do Vale do Café, que pega Vassouras, Pati, mas hoje eu quero me limitar em falar apenas de Miguel Pereira. Como atrações turísticas, fica à vontade para fazerem as suas fotos. Nós temos o viaduto de ferro, a única do mundo que é feita em modelo de curva. Além disso, né? E esse viaduto você pode fazer por trilhas e também ela é feita muitos esportes radicais, como é o caso do rapel. Claro que tem guias especializados, nossos parceiros, que também você pode agendar uma aventura com eles, que vai ser algo muito incrível. E fique tranquilo que ela não passa mais trem. É uma área completamente cercada pela natureza, lógico, mas está desativado, então ninguém vai morrer, fica tranquilo. A magia acontece logo assim que você entra pela cidade, que tem um pórtico com um aspecto meio tipo Gramado, uma característica meio alemã. Logo ali de cara tem o Museu do Trem, tem uma história muito rica, tem os antigos trens, né, de como as coisas funcionavam, por causa que assim, eu não sei se na cidade de vocês tem esses trens de serra, né, que é o caso de Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul. Mas aqui no Rio de Janeiro tem os trens de linhas urbanas, que é aquele quadradão, né, modelo chinês ou japonês. Só que esses não, era funcionado à base de carvão. É chamado, acho que, de cremalheiras, uma coisa assim. Que era uma coisa funcionada de uma outra forma, né, para ganhar mais força para subir as serras. Então, esse modelo de trem é bem diferente do que a gente costuma ver. E é ótimo de se conhecer, porque vocês podem fazer fotos, podem ir lá, né, fazer aquelas fotos para várias curtidas nas redes sociais. Então vale muito a pena conhecer. Se você não é muito de centro histórico, porque claro, né, tem museu, tem tanta coisa legal aqui, você também, se você é um apreciador de natureza, pode conhecer as diversas cachoeiras que tem aqui na região. O Lago do Javari, que ali é possível você fazer um piquenique, por exemplo, comer uma comidinha bem do campo, que não é muito caro, cercado por lindas casas, é um lugar super seguro, tranquilo de se estar. O centro da cidade é algo realmente muito lindo de se ver. Parece que ela foi uma cidade muito bem estruturada sem destruir a natureza em volta. Tem shopping, tem vários bares, tem um museu do trem lá, né, bem assim no centro mesmo de Miguel Pereira, que eles conseguiram revitalizar aquilo,
né, como uma forma de museu, que tem as histórias lá de tudo bonitinho, e também tem uma feira que funciona lá, que tem várias paradinhas bonitinhas que você podem comprar. Então fiquem à vontade para conhecer Miguel Pereira. Mas, caro viajante, tome muito cuidado quando você estiver percorrendo as estradas de Miguel Pereira, principalmente próximo dos bambuzais. Ali habita uma lenda. Há quem diz que é uma história muito real, mas eu não vou lá pra ver. Reza a lenda que um homem muito ruim, mas muito ruim em vida, que batia nos pais, que maltratava todo mundo, um dia veio a falecer. Só que a alma dele não foi aceita por nenhum campo espiritual, nem no céu e nem no inferno. Então a punição dada foi que a alma dele voltasse para o corpo dele, que já estava em decomposição, e que vagasse a terra sentindo todas as dores de um corpo se desmanchando, como se fosse um zumbi. Mas ele, já que ele estava vagando como morto-vivo pelos cemitérios, ele foi simplesmente capturado e jogado na mata. Então, se você quiser vê-lo, uma sexta-feira à noite, numa lua cheia, é possível você ouvir vozes, urros de dor, gritos. Eu, sinceramente, não teria coragem de passar por lá essas horas. Você teria coragem? Nós sabemos que o Brasil, para ser Brasil, principalmente Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, portas, né, principais do descobrimento do Brasil, muitos escravos foram tragos para cá, servindo de mão de obra. E por que eu estou falando isso? Porque Miguel Pereira, por ser um lugar de fazenda, precisou dessa mão de obra. E muitos escravos, né, como a gente já sabe, passou por muitas crueldades. Então, Miguel Pereira, lá na Serra do Couto, tem uma gruta, talvez uma igreja, talvez um centro espiritual que os escravos esculpiram para realizar seus rituais, fazer suas oferendas aos seus guias e orixás. Esse lugar ainda existe e é possível ver algumas imagens, alguns trabalhos feitos, e é uma trilha realmente muito tensa, cercada por mata. Logo ali, quando você está percorrendo aquela trilha, você tem a sensação de estar sendo vigiado, como se aquele lugar não te pertencesse. Para eles é visto como um lugar muito sagrado e que não pode ser qualquer pessoa que visita aquele local. Essa gruta é feita de rochas, tem as imagens lá, o altar de vários orixás, e logo ali você sente que não está sozinho. Ainda dizem que é possível numa noite você ouvir sussurros, orações, gritos, lamentos e choros a pedidos desses escravos que se refugiavam ali para pedir ajuda aos seus guias, assim como também outros escravos que vinham de fazendas em volta para fazer suas orações. Você teria coragem de visitar esse lugar? Agora nós descemos a serra, estamos em Tinguá aqui. Tinguá não, nós estamos em Miguel Pereira, que está bem ao alto da Serra de Tinguá, descendo, damos de cara com Tinguá e o grande centro da cidade, que para mim é um estado já da Baixada Fluminense, chamada Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem esse nome, né, devido aos índios Jacutinga, e ela tem 188 anos. Aqui foi palco de muita coisa, de guerra, de doença, de tanta coisa, mas hoje em dia ela é vista como um dos lugares mais bonitos da Baixada Fluminense. E eu sou suspeita em dizer, né? Aqui a gente tem a Serra do Vulcão, nós temos a Pedra da Contenda, nós temos diversos shoppings, é um centro comercial muito grande, muito vasto. Dizem que Nova Iguaçu não dorme mesmo de noite. Temos a Praça Santos Dumont, que ela é antigaça. Nós temos também a rodoviária, que antigamente funcionava como uma fábrica têxtil. Enfim, Nova Iguaçu, ela é o berço de muitas histórias. Foi ela que originalizou outras cidades em volta. E claro, na época do período colonial, ela não era Nova Iguaçu, tem uma outra história por detrás disso, mas ela era muito conhecida pela extração de cana-de-açúcar e de laranja. Fique à vontade, faz suas compras, cuidado para
E eu tô aqui caso vocês precisem de ajuda. Realmente é uma história muito bonita de se ver. Porém, para cada formação de cada território, existe muito sangue, suor, muitas lágrimas e muitas mortes de seres inocentes. E Tinguá é o berço dessas histórias. Vamos começar então pela Fazenda São Bernardino, um casarão antigo, que ali também morava uma família de posses. A estrada de ferro passava bem ali na frente. Reza a lenda que os escravos moravam bem ali na parte dos buraquinhos embaixo desse casarão, até que teve uma vez que pegou fogo. Mas tem muita história por aí. Maria Cipriana Soares, esposa do dono do casarão Bernardino de Melo, ela morava lá, né, lógico, com seu esposo. Então era muito comum desses fazendeiros terem capelas dentro da sua região, até por ser mais perto, mais seguro. Então eles convidavam os padres para realizarem as missas. Mas reza a lenda que toda vez que o padre rezava a lenda na capela que ficavam bem no quintal desse casarão, a senhora Cipriana tinha ataques epiléticos. Ela começava a gritar. Muitos acham que era possessão demoníaca. Quem vai saber, né? Vale lembrar que o incêndio, que ninguém sabe o motivo, aconteceu na década de 80. Porém, ela foi abandonada. São várias promessas de revitalização, mas parece que há uma força muito sobrenatural que não permite que aquele lugar possa ser reestruturado. Quem passa por ali de noite ainda consegue ouvir gritos, gemidos, barulhos de chicote e até risos. E não muito distante dali, existe um cemitério chamado Cemitério dos Escravos, ou Cemitério da Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Um lugar reservado antigamente, para negros, protestantes e os mais pobres. Aqueles que não eram considerados da elite eram enterrados lá. E depois tinha o cemitério da Nossa Senhora do Rosário, que era para o pessoal da elite, não somente para os brancos, mas para aqueles que realmente tinham dinheiro na época. Entre eles tem uma igreja, que é a Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Hoje em dia só existe uma ruína de uma torre sineira, que reza a lenda que ela ainda toca, de 6 em 6 horas. Vale lembrar que antigamente esse sino só funcionava quando o corpo estava sendo velado. Agora me diz, por que ele ainda toca se os 2 cemitérios estão desativados? Caminhando pelas trilhas em volta ali de Tinguá é possível conhecer Iguaçu Velho. Ali, na década de 50, funcionava uma fábrica de papel, que ela foi desativada logo em seguida que um funcionário caiu da sua chaminé morrendo queimado vivo. Se você passar ali à noite, ainda é possível ouvir os gritos dele. Como se não bastasse, reza a lenda que aquele local mal assombrado ainda foi enterrado um padre. Por quê? Ninguém sabe. E aí, gente, gostaram do nosso tour? Nossa, é de dar arrepios, hein? Mas me conta aí, na cidade de vocês, tem algo parecido assim, de uma história assim? Tem alguma coisa que eu contei que vocês não sabiam que tinham? Então deixa nos comentários. Outra coisa, né? A gente percebe de como que a energia humana, mesmo depois de morta, né? Ela influencia em certos lugares. Seja de dor, de perda, de sofrimento, então nem se fala, de tristeza, de mortes aí que ninguém consegue decifrar o porquê. E isso realmente alimenta as entidades, né, delas ficarem naqueles lugares. Mas enfim, né, mistérios. Em qual lugar que não existe mistérios? Por isso que eu tô pedindo, deixa sua história aqui nos comentários pra gente dividir as experiências. Então, gente, eu me despeço por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, de apertar aí no botão aí do sininho para que o YouTube te notifique de novos vídeos.
E eu espero mesmo te ver na próxima. Um beijo e até logo! E feliz Halloween!